Olá, muito bom dia. Vamos continuar a nossa lista de energia, resolução na nossa lista de atividades da nossa plataforma. Então, vamos anotar tudo detalhadamente. Por favor, anotem tudo. Vamos lá. 347. Uma pedra de 5 gramas cai de uma altura de 5 metros em relação ao solo. Adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, despreze a resistência do ar. Determine a velocidade da pedra quando ela atinge o solo. A primeira coisa que nós devemos fazer, como já ensinamos anteriormente, é desenhar a situação. A situação tem um solo, uma distância que ele fala de uma altura de 5 metros, altura igual a 5 metros, e eu tenho uma pedra, e essa pedra ela cai e ela atinge o solo. Ele quer saber a velocidade final, porque quando a pedra, uma pedra cai de uma altura de 5 metros, nós admitimos que a velocidade inicial dela é zero. E quando ela atinge o solo, ela tem uma velocidade final diferente de zero. Inclusive, é isso que nós temos que colocar aqui. Não, vamos trabalhar com energia agora. Então, vamos relacionar como energia cinética, aqui eu vou chamar de início e de fim. Então, esse início aqui vai ser o fim. Então, vai ficar como? Aqui vai ser o ponto A, e aqui o solo vai ser o ponto B. Sempre desse jeito. Energia, conservação da energia mecânica. O que que diz? Ele diz que a energia mecânica de A é igual à energia mecânica de B. O que que é energia mecânica de A? Energia mecânica de A é igual à energia cinética do ponto A mais energia potencial do ponto A, que tem que ser igual à energia cinética do ponto B mais energia potencial do ponto B. Existe análise, existe energia cinética no ponto A? Não, porque o corpo ele foi abandonado. Não esqueça que energia cinética é igual a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, nesse caso específico aqui, não tem energia cinética, porque a velocidade inicial é igual a zero. Existe energia potencial? Sim, existe, porque energia potencial é mgh, depende da altura. E no ponto A, tem uma altura em relação ao ponto de referência, que é o Sol. Existe energia cinética no ponto B? Claro que existe. Inclusive, se atingir a cabeça do cidadão, vai matar. É por isso que a gente vai descobrir velocidade nesse caso. E agora, existe energia potencial no ponto B? Não, não existe, porque não tem uma altura. Lembre-se que aqui o ponto de referência é o ponto B, então não conta. Substituindo, o que é energia potencial de A? É a massa multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura de A, que é igual à energia cinética de B. O que é energia cinética de B? Energia cinética de B é massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Velocidade de B ao quadrado. Observe aqui que a gente vai cancelar a massa. Vai ficar como? Velocidade de B ao quadrado igual a 2 vezes GH. Então, essa velocidade de B é raiz de 2GH. Embora seja muito tentador usar uma fórmula ou algo assim, não é essa a minha intenção. Minha intenção é apenas lembrar que você tem que igualar as energias pelo teorema da energia, aliás, pelo teorema geral da conservação de energia e fazer o cálculo. Então, a velocidade B vai ser o quê? Raiz de 2 vezes a gravidade multiplicado pela altura, que é 5. Essa velocidade B vai ser igual a 50 vezes 2, raiz de 100. Portanto, essa velocidade B é igual a 10 metros por segundo. Bem simples, não é verdade? Vamos lá, continuar. P348. Ele fala o seguinte: um objeto é atirado verticalmente para cima com velocidade de 12 metros por segundo. Adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Determine a altura máxima que o objeto atinge. Vamos fazer o desenho da questão. No caso específico aqui, nós temos um objeto ele é lançado para cima. Ele é lançado para cima com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo. A pergunta do problema é: determine a altura máxima que o objeto atinge. Um corpo, ele atinge a altura máxima no ponto mais alto da sua trajetória. Ou seja, quando sua velocidade final foi igual a quanto? Zero. A pergunta do problema é: qual é a altura nessa situação? Teorema da energia cinética. Vamos analisar aqui o início, aqui é o ponto A, e o final, aqui vai ser o ponto B. Quando você faz teorema da energia cinética, você sempre faz essa relação, toma esse cuidado. Você vai sempre relacionar o ponto A e um ponto B para determinar o movimento do corpo, para determinar os pontos iniciais e finais. Cuidado, não tem necessariamente a ver com o solo, tem a ver com ponto de início e ponto de fim que o leitor do problema determina. Nesse caso é fácil. Vamos lá, então vai ficar como? Energia mecânica do ponto A tem que ser igual
a energia mecânica do ponto B. O que é a energia mecânica de A? Energia mecânica de A é a energia cinética de A mais a energia potencial de A, que tem que ser igual à energia cinética de B mais a energia potencial de B. Cuidado! Todo esse cálculo envolve a análise do problema, não decora a fórmula. Tem que analisar para cada caso, tá? Cuidado, pelo amor de Deus. Análise. Existe energia cinética no ponto A? Sim, existe, porque o corpo é lançado. Ele é lançado com uma velocidade e, portanto, tem uma energia cinética no ponto A. Existe energia potencial no ponto B? Não, não existe, porque energia potencial significa uma energia relacionada à altura. E no ponto A, como o ponto A do ponto de início é meu referencial, aqui a altura vale zero. Portanto, em termos matemáticos, não existe energia potencial. Existe energia cinética no ponto B? Rapaz, o corpo ele atinge o ponto da altura máxima. Quando a altura máxima, a velocidade no ponto mais alto da trajetória é zero. Energia cinética é massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Se a velocidade é zero, não existe energia cinética no ponto B. Existe energia potencial no ponto B? Sim, existe, porque tem uma altura no ponto B. Então, vamos lá. Substituindo. O que é energia cinética de A? Energia cinética de A, massa do corpo, velocidade de A ao quadrado dividido por 2, que é igual à energia potencial de B, que é massa, gravidade, altura de B. A massa, ela cancela. Observe que a massa aqui, a gente muitas vezes, dependendo do caso, a gente vai meio que ignorar. A pergunta do problema é a altura, né? Vamos ter que isolar a altura, então a altura vai ser igual a quanto? A altura de B é igual à velocidade de A ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. De novo, não é questão de decorar fórmula, é questão de usar bom senso aqui. Então, terminando o cálculo, vai ficar como? Isso daqui. Vamos lá. A altura de B. A altura de B vai ser igual à velocidade. A velocidade do corpo, que a gente falou lá no começo do problema, é igual a 12 metros por segundo ao quadrado. Fica 2 vezes 10. Essa altura aqui vai ser igual a quanto? A altura de B vai ser igual a 12 ao quadrado, que é 144, dividido por 20. A altura de B vai ser igual a 144 dividido por 2, é 72, por 10, 7,2 metros. Bem simples, não é verdade? Próxima questão. Sim, é bem legal essa questão aqui, nada espetacular. Tira em print. Continuando aqui. Questão P349. Ele fala o seguinte: uma pedra de massa igual a 0,2 kg é atirada verticalmente para baixo. Interessante. É atirada verticalmente para baixo, de uma dor de altura igual a 25 metros, com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a energia cinética da pedra ao atingir o solo. Determine a energia cinética da pedra ao atingir o solo. Só um minuto, por favor, pequeno problema aqui no meu. Bom, primeiro vamos fazer o esboço do problema. O que nós temos aqui é uma pedra, ela foi atirada para baixo, então sua velocidade é diferente de zero. Velocidade inicial, ele fala que é igual a 20 metros por segundo. E ela cai de uma altura específica, que ele deu aqui para a gente, de uma altura igual a 25 metros. Desprezando a resistência do ar, determine a energia cinética da pedra ao atingir o solo. Quando nós fazemos o trabalho de energia, nós nos preocupamos quem vai ser o ponto inicial e quem vai ser o ponto final. O início vai ser o ponto A e o final vai ser o ponto B, óbvio, porque a pedra está indo para baixo. E a partir disso nós analisamos. Não esqueça que a pergunta do problema é quanto que é a energia cinética no ponto B, uma pergunta direta, ok? Então vamos fazer isso. Pelo teorema da energia cinética, pelo teorema da energia mecânica, eu aprendi que a energia mecânica do ponto A tem que ser igual à energia mecânica do ponto B. Energia mecânica de A é igual à energia cinética de A mais a energia potencial de A, que tem que ser igual à energia cinética de B mais a energia potencial do ponto B. Análise. Existe energia cinética no ponto A? Sim, ela existe. Porque o corpo é lançado com uma velocidade diferente de zero. Essa velocidade é de 20 metros por segundo, portanto, existe energia cinética, energia do movimento. Existe energia potencial no ponto A? Sim, existe. Porque em relação ao referencial que nós adotamos como fim, ou seja,
entre o ponto A e o ponto B há uma altura. E, portanto, neste caso, existe energia potencial no ponto A. Existe energia cinética no ponto B? Sim, existe. Porque o ponto B, ele atinge o solo com uma dada velocidade. Inclusive, essa é a pergunta do problema. Determine quanto que é a energia cinética no ponto B. Existe energia potencial no ponto B? Não, não existe. Nesse caso, não existe. Porque o ponto B é o ponto de referência, é o solo. E, nesse caso, em relação ao ponto A, essa altura é igual a zero. Então, não haverá energia potencial no ponto B. Vamos substituir? Não esqueça a pergunta do problema energia cinética no ponto B. Então, vai ficar como? A energia cinética de A é massa multiplicado pela velocidade de A ao quadrado dividido por 2, mais a energia potencial de A, que é mgh de A. Tudo isso tem que ser igual a simplesmente a energia cinética de B. Observem que eu não me preocupo em fazer substituições de energia cinética, colocando a fórmula, mv ao quadrado dividido por 2. Porque ele quer o valor correto, o valor direto da energia cinética do nosso ponto. Então, vai ficar como? Quanto que é a massa do corpo? A massa do corpo ele deu, no começo do problema, 0,2. A altura de A também nós temos, que é 25 metros. Está tudo ok. Vamos substituir. Quanto que é a massa? 0,2 quilogramas. Quanto que é a velocidade de A? A velocidade de A, a velocidade inicial de A vai ser 20 ao quadrado dividido por 2, mais a massa do corpo, que é 0,2, multiplicado pela gravidade, que é 10, multiplicado pela altura de A, que no caso é 25 metros. Tudo isso é igual à energia cinética do ponto B. Fazendo o cálculo aqui, não é muito complicado. Vai ficar como? Energia cinética de B é igual a quanto? 0,2. Deixa eu fazer passo a passo isso aqui. 20 quadrado, claro, 20 quadrado, 400, multiplicado por 0,2, dividido por 2, que vai dar 40. Que é isso? 40 mais 0,2 multiplicado por 10 multiplicado por 25. 0,2 vezes 10 vezes 25. Isso aqui vai ser igual a 50. Consequentemente, a energia cinética de B vai ser igual a 90 joules. Beleza, bacana, na verdade. Bem simples mesmo. Para fazer mais um. Um bloco de 2 kg ele cai no vácuo a partir do repouso de uma altura igual a 20 metros do solo. Determine a energia cinética e potencial a metade da altura da queda. Considere nula a energia potencial da pedra no solo. Tá bom. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer um esboço. Vamos montar um esboço dessa situação, desse problema. Então, vai ficar como uma pedra, ela cai. Ela cai a partir do repouso, ela é abandonada, ou seja, a velocidade inicial é igual a zero, de uma altura em relação ao solo igual a 20 metros. E ela atinge o solo nesse ponto B aqui. Determine as energias cinética e potencial na metade da altura. Na verdade, vocês temos que... Existem algumas maneiras de resolver esse problema, tá bom? É porque você tem que entender que quando o corpo ele se encontra nesse ponto bem aqui, em cima, nós dizemos que ele está aqui, por exemplo, aqui. Ele está aqui o ponto A, e aqui o final vai ser o ponto B. Ele não precisava, mas ele falou algo muito importante para a gente. Ele falou que a energia potencial no ponto B é igual a zero. É óbvio, porque a energia potencial ela depende de uma altura. E quando o corpo ele atinge esse solo, essa altura é igual a zero, portanto, eu não tenho energia. Para tentar explicar mais ainda um detalhe, gostaria de fazer um pequeno gráfico aqui chamado de energia mecânica. Nós ensinamos que aqui no ponto A existem duas energias, uma energia cinética e uma energia potencial. E aqui no ponto B eu tenho uma energia cinética de B e uma energia potencial de B. Tanto que nós falamos que a energia mecânica de A tem que ser igual à energia mecânica de B. Porque, pelo teorema da conservação da energia, há uma transformação de uma energia cinética para uma energia potencial e o inverso, energia potencial para uma energia cinética. Ou seja, há uma conservação. É por isso que nós fazemos essa igualdade matemática.
Tá, Henrique, o que significa isso? Significa que quando eu escrevo isso daqui, energia cinética de A mais a energia potencial de A, que tem que ser igual à energia cinética de B mais a energia potencial de B, e eu verifico, energia cinética de ponto A não existe. Existe energia potencial de A? Sim. Quanto que é a energia cinética de B? Vale alguma coisa, porque ele... Só um minuto, por favor. Existe energia cinética no ponto B? Sim, existe, porque ele atinge o Sol. Existe energia potencial no ponto B? Não existe. Então, nós podemos escrever que a energia potencial de A tem que ser igual à energia cinética de B. Mas o que eu tenho que falar aqui, tenho que falar de maneira mais clara, o que existe é que há uma transformação de uma energia em outra. É como se, no princípio, tivesse uma energia aqui, grande aqui, e ela cai até chegar a zero. E a energia, essa aqui é a energia cinética. E a energia potencial, ela começa do zero e vai subindo, entendido? Então, esses são os gráficos que nós temos aqui. Tá, por que eu estou contando toda essa história? É porque em exercícios como esse, não é necessário exatamente fazer cálculo. O que eu estou dizendo é que se eu descobrir energia cinética aqui, eu vou conseguir bem facilmente descobrir quanto que vai ser a metade dela. Não se preocupe, eu vou ensinar o cálculo para vocês, eu só queria passar esse referencial teórico dessas coisas que eu estou falando. Bom, agora ficou claro aqui, deixa eu apagar algumas coisas, tá? Vamos calcular a energia potencial aqui no ponto A. A energia potencial de A vai ser o quê? Massa multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura. Como ele quer metade dela, metade dessa altura, tem que ser apenas de quanto? De 10 metros. Então, a energia potencial de A é igual à massa do corpo, que é 2, multiplicado pela gravidade, que é 10, multiplicado pela altura, que é 10. Portanto, a energia potencial de A vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 200 joules. O que que acontece aqui? Se a energia potencial é igual a 200 joules, podemos calcular facilmente a energia cinética. Como? Muito fácil. Quem vai ser o nosso ponto de referência agora? Vai ser aquele. Esse é o ponto C. O que que eu ensinei para vocês? Energia mecânica do ponto A tem que ser igual à energia mecânica do ponto C. O que que é energia mecânica do ponto A? Energia mecânica do ponto A vai ser quanto? 200 joules. Porque só existe isso daqui. Energia mecânica do ponto A só existe energia cinética. E energia mecânica de B? A energia mecânica no ponto B, no ponto C agora, eu tenho apenas o que agora? Quando a pedra está passando por aqui. Eu tenho a energia cinética de C e a energia potencial de C. Só que, como agora o C é meu ponto de referência, a energia potencial vale zero. Consequentemente, essa energia cinética do ponto C é igual também a 200 joules. Moleza, não é verdade? Porque o que está acontecendo aqui é a transformação de uma energia em outra. Eu descobri a energia potencial dele, que era 200 joules, e depois, no ponto C, eu só tenho energia cinética, que também vai valer 200 joules, porque eu tenho uma transformação de uma energia em outra. Então, essa é a resposta, tá bom? Vamos lá. Continuando, vamos lá. P351. Uma pequena esfera partindo do repouso da posição A desliza sem atrito sobre uma caneleta semicircular, contida num plano horizontal, num plano vertical. Determine a intensidade da força normal que a caneleta exerce na esfera quando esta passa pela posição mais baixa no ponto B. Tá ok. Dados a massa da esfera, que é a massa m, e a aceleração da gravidade g. É apenas uma análise, nesse caso específico, é apenas uma análise vetorial. Analisando, no ponto B, o que eu tenho? Eu tenho para baixo a força peso, e para cima o que eu tenho? Eu tenho a força normal. Então, isso aqui é um movimento circular. Podemos escrever. Olha, no caso aqui, a nossa esfera, ela está indo desse ponto, ela vai até esse ponto e vai subindo. Então, a força normal está ganhando. Então, vai ficar como? Força normal, é por causa da... Desculpa, falei errado, perdão. Tem a ver com o que nós chamamos da força centrípeta. Lembre-se que a força centrípeta é uma força de trajetória circular.
Então vai ficar como? Vai ficar análise de vetor. O vetor que vai seguindo essa força, que vai seguindo a força centrípeta, que é a força resultante, ela vai na direção do centro, claro, força normal, menos peso. Tudo isso é igual à força resultante. Lembre-se que o somatório das forças é a força resultante no sistema. Essa força resultante, substituindo aqui força normal menos peso, tem que ser igual à força resultante, é massa, multiplicado pela aceleração centrípeta. Isso aqui, na verdade, perdão, isso aqui tem que ser igual à força centrípeta. Lembre-se, a resultante das forças tem que ser igual à força que atua no corpo, dentro do movimento circular. A força que atua nesse caso vai ser a força centrípeta. Então, é massa multiplicado pela aceleração centrípeta. Substituindo, nós podemos dizer que força normal é igual ao peso mais a massa multiplicado pela aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre r. Eu não tenho a velocidade. Eu não tenho essa velocidade. Porque essa velocidade aqui é a velocidade desse ponto, a velocidade aqui no ponto B. Eu tenho que descobrir essa velocidade. E é aí que eu vou utilizar o teorema da energia mecânica, que é muito mais simples. Porque o teorema da energia mecânica, ele se aplica a qualquer caso, é bem interessante. Então, vai ficar como isso daqui? Só um minuto, por favor. Então, vai ficar como? Energia, eu vou colocar aqui ponto A, aqui é ponto B. Lembre-se disso, tá bom? Energia mecânica de A tem que ser igual à energia mecânica do ponto B. O que é energia mecânica de A? Energia mecânica de A é igual à energia cinética de A mais a energia potencial de A, que tem que ser igual à energia mecânica de B, que é a energia cinética de B, mais a energia potencial do ponto B. Existe energia cinética no ponto A, o corpo ele é o quê? Ele é abandonado. Ele é abandonado, energia cinética zero. Existe energia potencial no ponto A? Tem uma altura, então existe mesmo. Então, energia potencial de A que é igual a energia cinética no ponto B, que vale quanto? Alguma coisa. Porque quando eu tenho o nosso pêndulo aqui, ele está nesse ponto, quando ele passa nesse ponto mais baixo da trajetória, obviamente ele passa com uma dada velocidade. Então, energia cinética do ponto B. Existe energia potencial no ponto B? Não, pelos motivos já, que o ponto B é o ponto zero, é o ponto de referência. Então, o que é energia potencial de A? Energia potencial de A é massa multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura de A. Aqui uma palavra de cautela. Essa altura de A que é a distância deste ponto até... A distância entre os níveis, é claro, nesse caso específico aqui, chama-se altura de A, lógico. Só que essa altura de A é o raio da circunferência, tudo bem? Que é igual a energia cinética de B, que é massa, multiplicado pela velocidade de B ao quadrado, dividido por 2. Massa com massa cancela. Então, eu posso dizer que essa velocidade, V ao quadrado, é igual a 2R multiplicado por G. E com isso daqui, eu posso substituir, tá bem? Vai ficar como? Fazendo o cálculo. Então, força normal é igual ao peso. Substituir logo que é massa multiplicado pela gravidade, mais massa, multiplicado por V ao quadrado. Quem é V ao quadrado? 2RG. Tudo isso dividido por R. Posso cancelar aqui? Posso. Então, força normal vai ser igual a quanto? mg mais 2mg. Apenas para efeito matemático, para efeitos matemáticos, lembre-se que aqui tem o número 1 na frente. Então, essa força normal é igual a quanto? A 3 vezes massa multiplicado pela gravidade. Sim, na verdade, há uma mistura aqui de movimento circular e também conservação de energia mecânica. E sim, é uma boa análise. Toda a parte de energia mecânica é relacionada para um movimento uniformemente variado, então pode ser aplicado. E eu também trabalhei com análise de vetor aqui, que a gente já aprendeu nos capítulos anteriores. O que é importante lembrar é que, embora as fórmulas sejam as mesmas, tome cuidado para usar fórmulas já montadas para cada caso. Fórmula da altura máxima, fórmula do globo da morte, fórmula da Shakira, da Beyoncé, não importa. Você tem que montar as estruturas para cada caso. Se não, vamos ter problemas. Próxima questão. Questão P352. Olimpíada Brasileira de Física. Um bloco de massa M é abandonado sobre o trilho e desliza a partir do ponto A, desse ponto A, como representado na figura ao lado. O coeficiente de atrito cinético entre o trilho e o bloco no trajeto, ou seja, nessa região aqui,
Até aqui, né? É Mi. Ok. A seção circular que se inicia no ponto B, ou seja, a partir daqui não tem atrito. Isso é interessante porque somente tem atrito nesse pedaço. Bacana. Letra A. Qual a menor velocidade que o bloco deve ter no ponto B para que consiga passar no ponto C? Interessante. Vamos ter que fazer isso aqui um pouco, como é que se diz? Passo a passo, não é verdade? Quando nós estudamos energia cinética, pelo menos da maneira como eu expliquei para vocês, sempre analisamos apenas dois pontos de cada vez. E, por uma questão puramente de organização, eu vou usar como referências o ponto B, que vai ser meu início, e o C, que vai ser o fim. Porque a pergunta do problema é qual a menor velocidade que o bloco deve ter no ponto B para passar no ponto C. Então, esses são os pontos que eu vou usar como referência, tá ok? Aquele ponto A, depois a gente se preocupa com ele, tá? Uma coisa fundamental aqui, que é muito bacana, é que entre o ponto B e C não tem atrito, então a gente não vai se preocupar com esses detalhes. Portanto, como não há atrito, não há uma perda de energia ou qualquer outra coisa, é, podemos fazer dessa forma, letra A. O que eu sei? Eu sei que a energia mecânica do ponto B tem que ser igual à energia mecânica do ponto C. O que é energia mecânica de B? Energia mecânica de B é energia potencial de B mais a energia cinética do ponto B, que tem que ser igual à energia potencial de C mais energia cinética do ponto C. Análise. Quando o nosso corpo, deixa eu me desenhar ela aqui, ele está aqui nesse ponto e depois está aqui nesse ponto, beleza, ele vem para cá. Existe energia potencial no ponto B? Não, porque se eu coloco esse cara como início e esse cara aqui como fim, a única coisa que vai ter energia potencial vai ser esse fim, que inclusive vai ser a altura entre os dois. Então, energia potencial no ponto B existe? Não, não existe. Existe energia cinética no ponto B? Sim, porque quando ele vem daqui, ele vem com uma determinada velocidade. Então, existe energia cinética no ponto B? Sim, existe energia cinética no ponto B, que tem que ser igual. Existe energia potencial no ponto C? Sim, claro, existe energia potencial no ponto C? Sim, porque ele está numa determinada altura. Existe energia cinética no ponto C? Na verdade, a pergunta do problema é qual a menor velocidade possível para que ele consiga passar nesse ponto C. Então, é óbvio que ele vai ter uma velocidade. Então, energia cinética no ponto C. Vamos substituir? Quem é a energia cinética de B? É massa multiplicado pela velocidade B ao quadrado, dividido por 2, que é igual à energia cinética de energia potencial de B, potencial de C, perdão, que é massa multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura de C. Essa altura de C, permita-me, por favor, fazer um pequeno desenho. Essa altura de C aqui é essa distância mais essa distância, que é R e que é R. Portanto, essa altura de C, apenas para efeitos práticos, equivale a 2R. Vamos ter que substituir, já que nós estamos trabalhando com esse raio. Agora, fazendo o cálculo, mais a energia cinética de C, que é massa, multiplicado pela velocidade de C ao quadrado, dividido por 2. Podemos cancelar aqui, que M é fator comum para todos os termos. Então, vai ficar como isso? Velocidade de B ao quadrado sobre 2 é igual a 2RG mais a velocidade de C ao quadrado dividido por 2. Não terminamos aqui, tá bom? Tome cuidado com um pequeno detalhe. Nós fizemos, nas questões anteriores, deixa eu até mostrar aqui para vocês, até o caso do Globo da Morte. Ah, sim, estava na nossa videoaula, na nossa explicação. Naquela explicação, eu mostrei que a velocidade mínima neste ponto mais alto da trajetória, que é só uma simplificação, eu vou colocar o link para vocês. A velocidade mínima em um movimento circular, velocidade mínima para atingir o ponto mais alto da trajetória
no movimento de circular, essa velocidade mínima é igual a raiz de RG. Beleza? Então, nós vamos substituir isso daqui. Vai ficar como? Primeira coisa, eu vou multiplicar tudo isso aqui por 2 para tirar esse denominador. Então, vai ficar quanto? Vai ficar VB ao quadrado é igual a quanto? 4RG mais VC ao quadrado. Como esse VC é a velocidade mínima dentro do movimento circular, vai ficar como? VB ao quadrado é igual a 4 vezes RG mais VC ao quadrado, que vai ficar como? Raiz de RG ao quadrado. Aqui cancela, tá bom? Organizando, vai ficar como? VB ao quadrado igual a quanto? 4RG mais RG. Esquece que aqui tem 1. Portanto, essa velocidade vai ser igual a quanto? Dando uma arrumada aqui, vai ficar a velocidade B ao quadrado é igual a 5RG. Essa velocidade de B, para que obedeça às condições, velocidade mínima para que ele consiga completar esse círculo a partir do ponto B, é raiz de 5RG.